Bora, corrigindo aí a convocação da Copa de 2014. Vai ser justificáveis aí as alterações. No gol, Júlio César, apesar dele já estar em time pequeno e ser questionado a convocação dele, ele foi muito bem na Copa das Confederações e ainda assim naquele contexto ele ainda era o titular incontestável, então não teria como deixar ele de fora. E os outros dois seriam o Vitor e o Jefferson, né, que eram os goleiros no Brasil que viviam aí suas melhores fases. Como menções honrosas também tinha o Fábio, né? Mas naquele momento ali o Jefferson é um cara que já vinha sendo convocado e o Vitor também, né? Pela campanha na Libertadores. Apesar do Cruzeiro também estar em ótima fase. Nas laterais direitas manteria ali Daniel Alves e Maicon. São dois laterais que geram muita autoridade. E o Maicon, ele, apesar de ser contestado naquela época ali, ele na seleção ele vinha muito bem, tanto que ele ganha a vaga do próprio Daniel Alves durante a Copa do Mundo. Na zaga manteria Thiago Silva, com certeza, né? Davi Luiz, manteria o Dante também. E essa quarta opção aí, nitidamente, seria o Miranda, que deveria ter ido na época, né? Não entendo porque ele ficou de fora. Então é uma zaga bem forte mesmo, laterais direitos que geram autoridade. E para completar, a lateral esquerda, né? Com o Marcelo voando no Real Madrid e o Felipe Luiz voando no Atlético de Madrid. Os volantes meio-campistas convocaria o Fernandinho, manteria o Fernandinho, o Luiz Gustavo, Paulinho também, né? E também colocaria aí o Diego Ribas, que vinha muito bem no Atlético de Madrid. Não sei porque é um cara que não foi usado durante o ciclo, né? E completando meio aí o Oscar, né? Pô, naquela época voando na seleção. Faria a convocação do Ronaldinho Gaúcho. Faltaram chegar no Ronaldinho Gaúcho e falar, cara, projeto aqui é Copa do Mundo, cara, bora se cuidar aí. Mas teria o Kaká também como opção, mas levaria o Ronaldinho Gaúcho naquela época lá. Aí também completando esse meio campo aí, colocaria o Everton Ribeiro, né, melhor jogador do Campeonato Brasileiro ali naquela época, e levaria também o Felipe Coutinho aí para completar o meio campo. Já era um finalizador e tal, jogador ali bem tático também. Então olha o nível do meio de campo, né? Bem comparável aí ao nível de meio campo da Alemanha também, né? Porque, o meio de campo da Alemanha era melhor, mas o Brasil teria outros jogadores até para suprirem aí o menino Ney também. Aí no ataque teria o Neymar, né? Um dos 3 melhores jogadores do mundo naquela época lá. Robinho, né? Que de um tempo depois seria justificável a convocação dele na Copa, porque o Dunga chamou ele para a Copa América. Ele foi o melhor jogador do Brasil ali naquela horrível Copa América que o Brasil fez. Então, naquela época lá, o Robinho era muito acima da média. Então, na ausência do Neymar, o Robinho seria esse cara, né? Então, tipo assim, deveria ter levado ele. E manteria o Fred e o Hulk no ataque, né? O único problema do Hulk naquela Copa lá foi que colocaram ele na posição errada, ali na direita. Então, tipo assim, acabaram sacrificando muito o futebol dele, mas naquela época ele voava. E o Fred, assim, a centroavância era a posição que o Brasil era mais carente naquela época lá. O que tinha era o Fred e eu não levaria o Jô, né? Mas assim, também tinha o Jô, que é um jogador ali que foi também pra Copa por causa do Ronaldinho, né? Enfim. Então manteria aí, esses seriam os 23 jogadores. Então seria uma seleção assim. Faltou só o trabalho, né? Pra chegar desses caras e juntar ali e fazer um bom time. Mas se tivesse tido um trabalho bom, né? Eu acho que essa seleção aí geraria muita autoridade. Porque quando a gente perdeu os melhores jogadores e outros não vinham bem, só tinha canela dura. E tanto que contra a Alemanha foi isso. E é isso. Vamos